Você sofre mais com diabetes, pressão alta ou dores no corpo. E já escreve com fé: minha saúde é prioridade. O perigo invisível da glicemia alta e da pressão. O maior erro de quem vive com glicemia alta e pressão elevada é acreditar que se os sintomas não são graves, então está tudo bem. Mas a verdade é que o corpo vai se deteriorando em silêncio. O sangue espesso demais, repleto de glicose, percorre as veias com dificuldade, desgastando tudo pelo caminho. O coração precisa bombear com mais força, os rins começam a falhar na filtragem e o cérebro perde oxigênio pouco a pouco. É por isso que tanta gente acima dos 60 anos começa a esquecer coisas simples, sentir tonturas frequentes ou viver cansada mesmo após horas de descanso. Esses não são sinais da idade, são alertas de que algo no corpo está em desequilíbrio profundo. E a hipertensão, assim como a glicemia descontrolada, é traiçoeira. Não dói, mas mata devagar. O mais preocupante é que isso não acontece apenas com pessoas sedentárias ou que não se cuidam. Muitos que seguem dietas equilibradas e tomam seus remédios ainda enfrentam os mesmos problemas porque não atacam a causa real, a inflamação interna, a sobrecarga dos órgãos e o excesso de toxinas que se acumulam todos os dias. Quando o sangue está inflamado, as articulações sofrem. As dores aparecem nas mãos, nos joelhos, na coluna. O corpo incha e a circulação fica comprometida. É como viver carregando peso extra, mesmo estando com o mesmo número na balança. E a verdade é que nenhuma pílula vai consertar isso sozinha. O organismo precisa de apoio real, vindo da natureza, de escolhas corretas, de ingredientes vivos. A palavra diz, no livro de Provérbios, que a sabedoria prolonga os dias e dá paz ao coração. Escolher cuidar do corpo com entendimento é um ato de sabedoria. E quando isso acontece, os resultados vêm, bem antes de qualquer exame mostrar, como a ciência está confirmando o poder de ingredientes naturais. Durante muitos anos, o uso de alimentos como tratamento era visto com desconfiança. Mas a ciência tem se rendido a uma verdade que já era conhecida pelas gerações passadas. Alguns ingredientes naturais possuem compostos bioativos com potencial terapêutico real. O pepino, por exemplo, contém flavonoides, lignanas e cucurbitacinas, substâncias que reduzem inflamações, ajudam na regulação hormonal e melhoram a resposta do corpo à insulina. O limão, por sua vez, é uma fonte poderosa de vitamina C e antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos, fortalecem a imunidade e equilibram o pH do corpo. Quando combinados, pepino e limão formam um verdadeiro tônico restaurador. O suco extraído dessa mistura atua direto no sangue, promovendo uma limpeza natural e favorecendo a desintoxicação do fígado e dos rins, órgãos fundamentais no controle da glicemia e da pressão. Pesquisas recentes apontam que o consumo regular de alimentos com alto teor de água e compostos antioxidantes, como o pepino, melhora significativamente a sensibilidade à insulina. Isso significa que o corpo passa a aproveitar melhor a glicose presente no sangue, reduzindo naturalmente os níveis de açúcar sem exigir esforço excessivo do pâncreas. Em idosos, esse efeito é ainda mais importante, já que os órgãos não respondem mais com a mesma eficiência de antes. Ao mesmo tempo, o limão, com sua acidez suave e seus ácidos cítricos, melhora o metabolismo e potencializa a digestão. Isso reduz a sobrecarga no sistema digestivo e favorece o funcionamento dos intestinos. E quando o intestino funciona bem, o corpo responde com menos inchaço, menos dor e mais leveza. Não se trata de uma solução milagrosa, mas de um reforço inteligente. A combinação desses dois ingredientes age como um empurrão natural para que o organismo volte ao equilíbrio. Uma ajuda silenciosa, eficaz e segura, que pode ser incorporada ao dia a dia com facilidade e que não sobrecarrega o corpo com substâncias artificiais. É isso que muitos dos meus pacientes começaram a fazer. E o que parecia um simples suco
se revelou um aliado diário no processo de cura, porque o corpo, quando tratado com respeito e inteligência, responde, e responde rápido. O suco que limpou o corpo de milhares de pacientes. No consultório, comecei a perceber um padrão. Pacientes que incluíam esse suco na rotina não apenas apresentavam melhora nos exames, mas também relatavam algo ainda mais importante. Voltavam a se sentir vivos. Um deles, seu Renato, 74 anos, chegou cabisbaixo. Dormia mal, sentia as pernas pesadas e estava com a glicemia persistentemente acima de 180, mesmo em jejum. Depois de 3 semanas, voltou sorrindo. A glicemia havia caído para 96, mas o que mais chamou a atenção foi o brilho nos olhos. Ele dizia que se sentia leve como há anos não se sentia. O preparo é simples. Basta bater meio pepino com casca, o suco de um limão fresco e 500 ml de água. Se quiser suavizar o sabor, pode adicionar uma colher de chá de mel puro, mas apenas se não tiver contraindicação ao consumo. O segredo é consumir fresco, logo após o preparo, de preferência pela manhã, em jejum. Para quem busca tratamento, recomendo por 7 dias consecutivos. E para quem deseja manter os resultados, 2 a 3 vezes por semana é o suficiente. O que esse suco faz não é apenas aliviar sintomas, ele age na causa. Reduz a inflamação que agride silenciosamente o corpo, facilita o trabalho dos rins, melhora a função hepática e ativa o processo natural de desintoxicação. E quando os órgãos voltam a funcionar como deveriam, o corpo deixa de acumular líquidos, a circulação melhora e as dores crônicas começam a desaparecer. Por isso, eu sempre digo que a verdadeira cura começa quando você entende o que está por trás do sintoma. E esse suco tem sido uma ferramenta valiosa nesse processo. Simples, eficaz e ao alcance de todos. Se você sente que seu corpo está pedindo socorro, experimente. 5 efeitos que esse suco gera no seu corpo. Quando o organismo recebe aquilo que ele realmente precisa, a resposta vem de forma clara e visível. A primeira mudança que muitos relatam é a redução da glicemia. Em poucos minutos, o corpo começa a reagir. Isso acontece porque os compostos presentes no suco ajudam a limpar o excesso de glicose circulante, facilitando o trabalho do pâncreas e permitindo que a insulina atue com mais eficiência. O segundo efeito é a diminuição do inchaço. Como um diurético natural, o suco estimula os rins a eliminarem o excesso de líquidos acumulados. O resultado é uma sensação de leveza, alívio nas articulações e uma melhora quase imediata na circulação. Pacientes que se sentiam presos dentro do próprio corpo começam a caminhar com mais facilidade. O terceiro benefício é o alívio das dores. Com a inflamação reduzida, o corpo deixa de reagir com rigidez. As articulações ganham mobilidade e os músculos relaxam. Essa sensação de alívio não vem apenas da ausência da dor, mas da liberdade de movimento que retorna. O quarto impacto está no intestino. O suco atua como um tonificante digestivo, melhorando a flora intestinal, combatendo o excesso de gases e promovendo um trânsito mais regular. Isso influencia diretamente na imunidade, no humor e até no sono. Afinal, quando o intestino está em paz, o cérebro funciona melhor e o corpo repousa com mais qualidade. O quinto efeito, e talvez o mais importante para quem vive sob pressão, é a redução da ansiedade e do estresse físico. Com o organismo funcionando melhor, o coração desacelera, a mente clareia e o cansaço vai embora. É como se o corpo finalmente encontrasse um ponto de equilíbrio que há muito tempo não sentia. Não é exagero dizer que um copo pode mudar o dia, porque o que esse suco oferece não é apenas nutrição, é alívio. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E talvez este seja o tempo de cuidar do seu corpo com sabedoria, atenção e fé. Pequenas escolhas hoje podem abrir portas para uma vida mais leve,
mais saudável e mais livre amanhã. A diferença entre quem melhora e quem continua sofrendo. No dia a dia do consultório, é fácil notar um padrão entre os pacientes que conseguem avançar e aqueles que permanecem presos aos mesmos sintomas por anos. Não se trata apenas de idade, genética ou condição financeira. A diferença está na disposição para agir. Os que melhoram são os que escolhem dar o primeiro passo, mesmo quando o resultado não vem imediatamente. São os que entendem que o cuidado com a saúde não é um evento, mas uma prática. Muitos chegam esperando uma solução mágica, mas saem frustrados por não ouvirem a resposta que queriam. Outros, no entanto, decidem experimentar com seriedade. Mudam pequenos hábitos, prestam atenção ao que colocam no prato, tomam um simples suco com consistência. E aí está a virada. Para quem tem dificuldade em manter o hábito, uma boa dica é deixar os ingredientes já lavados e separados na geladeira. Outro recurso que funciona é anotar em um papel a frase "Hoje eu escolhi cuidar de mim" e deixar colado na porta. Pequenos lembretes criam grandes transformações. Também é importante respeitar o seu ritmo. Não é necessário seguir regras rígidas. Se um dia não puder fazer, recomece no seguinte. O corpo não cobra perfeição, ele só precisa de constância. E o mais bonito é que, com o tempo, esse cuidado deixa de ser um esforço e se transforma em prazer. O momento do suco passa a ser um ritual de renovação, um sinal silencioso de que você está vivo e decidiu não desistir. Quando isso acontece, a saúde deixa de ser um desafio e se torna um estilo de vida. Um compromisso leve, possível e real. A transformação não está em fazer algo extraordinário, mas em repetir o simples com intenção. E quanto mais você se entrega a esse processo, mais o corpo responde, mais a mente clareia, mais a vida se abre. Porque saúde começa na decisão de não abandonar a si mesmo. Ao longo dos anos, vi pessoas se transformarem, não por milagre, mas por coragem. Coragem de mudar a alimentação, de enfrentar velhos hábitos, de acreditar que a vida pode ser melhor, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80. A idade não é limite, é apenas o cenário. A história quem escreve é você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer viver com mais leveza, mais disposição, mais presença. E isso é possível. O caminho está aberto. Basta escolher seguir. Não espere por mais um alerta do corpo, mais um exame ruim, mais uma noite mal dormida. Comece agora, com um copo, com um gesto, com uma nova escolha. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. E declara com fé: minha saúde é prioridade. Diga isso não só com palavras, mas com atitudes. Lembre-se, saúde não se compra pronta, se constrói. E cada passo que você dá hoje é uma semente que você planta para o amanhã. O corpo é a morada da sua alma. Cuide dele com sabedoria. Porque viver bem é mais do que não ter doença. É ter energia para estar presente com quem se ama.